você ter aceitado esse convite, né? A gente estamos nos reinventando e fazendo essa live aí juntos, né? Para quem não conhece o Elias é um parceiro já de longa data aí, né? Já de alguns anos, desde 2014, 2015, e nós já tivemos a possibilidade de fazer alguns trabalhos juntos. E um especialista em planejamento estratégico, em planejamento em geral, um especialista em como fazer as coisas, né? É isso. Então, vou pedir para você se apresentar, Elisa. Algumas das pessoas que estão aí já conhecem o Marcebella, né? Estão aqui no meu canal do Instagram. Então, vou pedir para você se apresentar. Legal. Então, obrigado pelo convite. Realmente, já tinha algum tempo, né, que a gente não se organizava para fazer algo junto. Então, o nosso primeiro encontro foi em 2015, muito legal. Nossas famílias se conheceram, né? Acabou criando realmente uma afinidade. E foi muito legal essa ideia de nós conversarmos, né? Bom, quem é o Elias? O Elias, eu sou um especialista em planejamento estratégico. Tenho toda uma experiência. Só que eu falava muito do especialista em planejamento estratégico e algumas pessoas não entendiam muito bem o que era, né? Então, eu mudei a nomenclatura para Elias Lima, o especialista na arte do como fazer. Então, quem é esse cara? Esse cara criou um método onde eu ajudo a sistematizar o projeto. Então, se você tem sonhos, se você tem objetivos e um propósito, e ele não está tão claro assim, eu ajudo você a colocar ele em prática. Dentro de um círculo de prioridades, você tem lá o porquê, né, que está ligado ao propósito, e depois tem o como. E nesses últimos 5 anos, estudando bastante, eu percebi que muita gente tinha dificuldade de colocar em prática os seus aprendizados. Principalmente na parte da formação de coach, de programação neurolinguística, da própria inteligência emocional. As pessoas, assim como eu, tinham dificuldade de colocar em prática. Então, quando eu comecei a entender isso, a colocar em prática, usando planejamento, estratégia, clareza de objetivos e sistematizando tudo isso, eu consegui aí ajudar muitas pessoas fazendo esse trabalho. Maravilha, Elias, obrigado. Bom, eu vou aproveitar que as pessoas estão entrando, estão chegando, né? Eu vou pedir que as pessoas deem um acenozinho dizendo que estão aí, se possível, e se estão ouvindo ou não, né? Eu estou te ouvindo bem, Elias, daqui. Eu não sei se você está me ouvindo bem daí, tá legal? A transmissão tá beleza? Então, boa. As pessoas que estão chegando, se elas puderem ir sinalizando, eu vou colocar o óculos, né? Eu estava aqui sem óculos, o óculos tem uma luz aqui no fundo, mas tudo bem, senão eu não consigo saber. Mônica, Flávia Mendes, pessoal chegando, bem-vindo. Moniquinha, que maravilha. Rodrigo Mandarino, Eliane Portela, muito legal, muita gente bacana chegando aí. Obrigado pela participação, pelo carinho de estar aqui com a gente hoje. E a nossa conversa de hoje, né, Elias? Ideias inovadoras e o como fazer. E é por aí que a gente vai caminhar. Então, algumas das pessoas já conhecem o trabalho do Marcebella, que estão chegando aí, algumas ainda não conhecem, uma boa parte não conhece o trabalho do Elias ainda, mas tem também pessoas, né, que vieram aí pelo seu convite. E a grande ideia é a gente pensar em como a gente se reinventa, né? Como que a gente pensa em coisas novas nesse momento. E eu hoje estava conversando no almoço, em alguns momentos a gente não para de conversar em família sobre isso, e às vezes a minha turma aqui até reclama comigo, porque eu sempre acho que tem saída, e eu sempre acho que é possível, e eu acho que isso que me faz fazer coisas impossíveis. Então, às vezes, o que parece uma coisa complicada para algumas pessoas, ou uma coisa impossível, ou algo que é um desafio muito grande,
eu fui desenvolvendo, né? Até porque eu fui vendo as pessoas se reinventarem ao longo desses anos todos. Eu fui vendo as pessoas que não acreditavam mais em si passar a acreditar e passar a fazer coisas que são diferentes. Então, se a gente está pensando em ideias inovadoras, que ideias seriam essas? O que a gente pode fazer diferente agora? E aí vai uma sugestão. Para a gente ter ideia, é necessário que a gente se permita, e aí o Elias conhece bastante disso também, que a gente se permita errar. E ao se permitir errar, pelo menos a gente enfrenta aquele medo, que é o medo do fracasso e tal. Quando a gente experimenta o erro e a sensação do erro, e a gente já não sofre mais tanto com ele, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis. Se a cada erro o sofrimento é grande, o que acontece? Eu acabo perdendo muito tempo com isso. E essa energia que eu gasto, ela pode acabar comigo, ela pode me destruir. Então, antes da gente começar a conversar, alguns dos colegas já conhecem. Eu vou pegar aqui uma caixinha. Essa caixinha está cheia de cartas, né? Cheia de cartas. Então, eu vou pedir para vocês colocarem aí, tem a minha assistente, a Júlia, está aqui comigo. Eu vou pedir para vocês me ajudarem dando palpite. Tem cartinhas como essa aqui. É um livro em cartas de coach da criatividade, mas isso não vem ao caso agora. Mas, então, como são cartas aqui dentro dessa caixa, vocês estão vendo mais ou menos o tamanho dela. Eu vou pedir que vocês deem um chute aí de mais ou menos quanto pesa essa caixinha com essas cartas dentro. Vai lá, pessoal, pode chutar aí. Elias, se você quiser chutar daí também, você está ao vivo, pode falar. Não, 200 gramas mais ou menos. 200 gramas, né? 200 gramas, beleza. Bom, vou fazer a pergunta agora de maneira... Alguém mais chuta aí? Não tem ninguém chutando. Quanto vocês acham que pesa essa caixinha? Alguém me ajuda aí? 40 gramas, 100 gramas. Opa, 560 gramas, 150 gramas. Eu estou enxergando mal pra caramba. 150 de novo. 300, quem dá mais? Não é leilão não, pessoal. Mas é o seguinte, eu vou mudar um pouquinho a pergunta agora, ok? Pode parar de perguntar aí quantas gramas dá mais ou menos, de responder, né? Quantas gramas dá mais ou menos. E eu vou fazer a seguinte pergunta. Agora, se eu ficar segurando essa caixa aqui por 5 minutos, o meu braço levantado, vocês não estão vendo o meu braço inteiro aqui, porque a gente está numa live, né? Não dá para ter muito movimento, muito espaço. Mas se eu ficar segurando por 5 minutos, eu vou ter a sensação que ela está mais pesada? O que vocês acham? Sim, com certeza. Beleza. Se eu ficar segurando essa caixinha aqui por 1 hora, qual é a sensação que eu vou ter de peso? Meu braço vai começar a ficar um pouco... 50 quilos. Eu vou querer mexer um pouco o braço, vou sentir ele um pouco mais dormente. E se eu ficar segurando essa caixinha aqui durante o dia inteiro? Ela pesava aparentemente 150 gramas, né, cheia de cartas. Olha, eu já estou tremendo, ainda não estou nem o dia inteiro não. E a minha mão já está tremendo e não é proposital. Mas provavelmente se eu ficasse segurando essa caixa o dia inteiro, meu braço ia ficar muito dolorido. Eu não ia conseguir sustentar essa posição. Ou se conseguisse, ia sentir muita dor. Ia gastar muita energia e eu ia conseguir fazer mais alguma coisa? Eu não ia conseguir fazer mais nada, porque a minha única atividade era segurar essa caixinha durante 24 horas. Então eu não ia fazer praticamente mais nada, ia chegar uma hora que eu não ia nem conseguir mais falar direito. Vocês já pararam para pensar que é isso que a gente faz com os erros que a gente comete? A gente fica segurando a dor ou o sofrimento por ter errado. E às vezes a gente perde o dia inteiro pensando por que a gente errou ou como que a gente errou. E quando a gente fala em criatividade, é necessário que a gente perceba o seguinte: quanto mais rápido a gente erra, quanto mais rápido a gente deixa de gastar energia com aquele erro, quanto mais rápido a gente se recupera, quanto mais rápido a gente conserta o erro, mais rápido a gente está de chegar a soluções. Né? Eu poderia falar aqui de vários exemplos, eu poderia falar aqui de várias situações. Vamos usar uma que é lendária, a gente nem sabe se é verdadeiramente, mas a ideia da lâmpada, né, que Thomas Edison disse que
não errou 999 vezes, que foram 999 maneiras de perceber como que se faz, como que não se faz a lâmpada da maneira correta, né? Como que não se cria. Então, se a gente aprende a não ter essa ansiedade e esse medo de errar, e a gente se permite o erro, e quanto mais rápido a gente erra, não sei se vocês estão conseguindo perceber isso, quanto mais rápido a gente erra, maior a chance da gente consertar, da gente colocar a coisa em curso. E cada vez que a gente erra diferente, eu não estou falando aí do mesmo erro, eu não estou falando aí da mesma maneira, mas cada vez que a gente erra diferente, a gente está encontrando uma maneira mais próxima da ideal. A gente está caminhando, a gente está dando passos. Então, quando a gente fala em criatividade, é necessário que a gente se permita o erro. Agora, pessoal, não me entenda mal, errar pequenininho. Porque quando a gente erra grande, pode ser desastroso. Né, Elias? Quando a gente faz uma aposta, né? Vamos dizer que a gente está apostando, a gente faz uma aposta gigantesca com todo o nosso dinheiro, a gente provavelmente fica sem condição de fazer outra coisa, de fazer outros movimentos. E aí é um erro muito grande. Né? Então, muito pior do que errar é errar de forma muito grande, né? É cometer um erro com muita gravidade ou com muita intensidade. A gente já ouviu isso bastante, né, Elias? Né? Então, pior que errar é errar com muita intensidade. Então, a ideia do experimentar, do colocar em prática, do botar para fazer. A ideia que você tiver, coloca para fazer, parte para fazer a coisa. E aí você vai ajustando, vai experimentando, vai melhorando, vai fazendo a coisa acontecer de alguma forma. Depois o Elias vai conversar um pouquinho sobre isso. Elias, o que você acha dessa ideia de que para a gente ter criatividade, a gente tem que estar disposto a fazer coisa que nem todo mundo gosta, ou fazer coisas que deem errado? O que você acha disso? Eu acho perfeito isso, né? Tu sabe que hoje eu tenho um entendimento de que, desculpa, eu não erro, eu aprendo. Né? Então eu não vejo isso porque muitas vezes eu me martirizava, né? A voz interior ficava falando um monte, pô, tu errou, fez besteira, de novo a mesma coisa. Só que normalmente a gente não erra, não comete o mesmo erro. Né? É muito difícil a gente cometer o mesmo erro. Mas às vezes é alguma coisa parecida, igual o Thomas Edison fala, né? Eu não errei 999 vezes. Eu errei, mas fui corrigindo. Por quê? Porque aquilo que ele aprendeu, ele não colocou, ele colocou em prática e acrescentou algo mais. Até ir acertando e fazer o que tinha que ser feito. Eu lembro uma vez, assim que eu comecei a trabalhar, que eu fui trabalhar num lugar e precisava da criatividade. E precisava fazer uma implantação. E aí eu falei assim, pô, cara, vamos fazer assim, falando na época com o meu gerente, cara, vamos fazer assim. Aí ele olhou para mim, ele falou assim, Elias, eu não entendi não. Aí você vai lá e faz. A única coisa que pode acontecer é eu não gostar e você tem que fazer de novo. Ou seja, ele começou a falar assim, se você errou, não fica preocupado em errar. Fica preocupado em corrigir da próxima vez. Entendeu? Então, a partir daí eu comecei a me tornar mais criativo ainda. Maravilha. E a gente está falando de um momento em que a gente precisa ser criativo, né, Elisa? Assim, nós estamos vivendo essa situação. Aliás, também essa questão da gente olhar de forma diferente. Talvez por conta dessa situação da quarentena, do confinamento, muitas das pessoas que a gente não tivesse como audiência hoje estão aqui. Né? Então, por esse lado, que coisa bacana, que oportunidade que a gente está tendo, né, de ter as pessoas escutando a gente, dividindo com a gente, participando desse momento. E aí eu queria falar um pouquinho, né, essa questão da criatividade. É importante que a gente perceba o se permitir. Para criar, a gente tem que imaginar a primeira coisa. Todos nós somos criativos. Todos nós. Alguns simplesmente não acreditam nisso. E como que você vai acreditar? Se permitindo. Se permitindo fazer coisas diferentes do que você faz normalmente. A partir desse momento, você começa a acreditar que você também é criativo. E aí, partindo e saindo da criatividade, eu gosto de brincar, Elias, que criatividade pode ser uma coisa muito doida. Por exemplo, eu posso pegar isso aqui, pegar uma outra coisa qualquer. Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui, não. Pegar isso aqui, beleza. E inventar que
isso aqui é, sei lá, que isso aqui é minha tromba, meu nariz, né? Meu nariz, minha tromba. Isso é criativo? Ninguém ia fazer isso. Só o maluco do Cerbelo. É criativo, mas não é útil. Não é útil. Não tem uma utilidade prática, a não ser que eu fosse um gaiato, né? Que eu fosse um palhaço e a intenção fosse divertir e brincar com as pessoas. E aí a gente pode transformar a criatividade em algo útil. E aí é que a gente começa a conversar sobre inovação. E inovação é aquela criatividade ou alguma ação que dá resultado, que provoca resultado, que faz diferença. Então, às vezes, a inovação ela pode ser simplesmente mudar um móvel de lugar, mudar um objeto de lugar. Tem várias histórias que a gente poderia contar nesse momento falando sobre inovação, explicando um pouquinho o que é inovação, mas o nosso tempo, né, a gente não tem tanto tempo assim, a gente também não quer aprender muito tempo as pessoas aqui, mas é pensar que inovação é quando eu faço uma modificação, quando eu crio alguma coisa que me dá resultado. Então, por exemplo, se eu preciso colocar coisas uma em cima da outra e a maior quantidade possível de coisas uma em cima da outra, e se eu crio um equipamento que me ajuda a fazer isso mais rápido e com precisão, cabendo mais coisas uma em cima da outra, beleza, isso é inovação porque me trouxe resultado. Quem quiser, responde aí se está fazendo sentido para vocês, dá um okzinho aí se está fazendo sentido o que a gente está falando. Então, a inovação, ela sempre traz algo, ela sempre traz algum resultado. E aí eu vou dividir com vocês uma coisa que quem me acompanha já sabe que eu falo bastante, que é falar um pouquinho sobre visão lateral. Para que a gente possa inovar, o melhor caminho para a inovação é a gente olhar por ângulos diferentes. Por exemplo, eu vou apresentar para vocês aqui uma ferramenta. Essa ferramenta eu estava vendo e vocês não estavam vendo. É um mapa mental. Né? Agora eu coloquei para vocês aí e vocês estão visualizando o mapa mental. Agora vocês estão me vendo de novo. Beleza. Eu simplesmente permiti que vocês enxergassem algo por um ângulo que eu estava enxergando e que vocês não estavam vendo. Vocês estão vendo aqui o símbolo da minha empresa, algumas coisas rabiscadas atrás da minha parede, uma bagunça, meus hobbyzinhos, umas coisas ou outras aqui. Daqui a pouco eu vou pegar uns acessórios, não sei se vai ser possível, né? Mas vou pegar a varinha do Harry Potter, vou pegar o óculos do Harry Potter. Ih, não, esse aqui, pera, calma, esse aqui não é bem o óculos do Harry Potter, né? Porque ele é um óculos de sol. Mas beleza, ele agora pode ser o óculos do Harry Potter, tá mais parecido, não tá, Elias? O que você acha? Tá igualzinho. Tá mais parecido, A né? varinha vai Então, eu tirei a lente. A lente era azul escura, mas eu criei uma solução para que ele parecesse aí com o óculos do Harry Potter. E assim vai. Pessoal, o que a gente está falando aqui é possível a gente olhar de forma diferente. Se eu me afastar um pouquinho, se eu mudar de posição, você vai ver mais coisa atrás de mim. Se eu olhar de lado para essa tela, eu vou estar observando algumas coisas. Eu estou com um Diva Ring aqui atrás de mim, com uma luz, né, atrás do meu celular. Vocês não estão vendo isso. Então, por cada olhar que eu tiver, eu vou ver coisas diferentes e eu vou ver possibilidades diferentes. Né? Por exemplo, aqui agora eu estou com a minha assistente, a Júlia, né? Minha filha está do meu lado, e ela estava aqui mostrando para mim que tinha dado uma congelada na tela e que ela não estava conseguindo abrir mais o aplicativo e acompanhar. Aí eu virei para ela e fiz assim, ó. E ela fazia assim para mim, o que você está falando? E eu estava querendo dizer mentalmente, abre a porta e fecha a porta. Sai e entra de novo, né? Aquela história que a gente falava antigamente, o pessoal não vai entender, não, Elias, mas a gente entende. Sai do Fusca e entra no Fusca. Eu não sei se você lembra disso, né? O Fusca parava. Hoje em dia a gente sabe que era a bobina que aquecia, né? Mas aí saía todo mundo, dava tempo da bobina resfriar, o Fusca voltava e andava novamente, pegava de novo. Mas é mais ou menos isso. Então, assim, é o olhar, pessoal. Por onde você olha, uma solução que serviu para uma coisa pode ser que sirva de novo. Uma coisa que serviu para uma coisa pode ser que não sirva para outra coisa. Algo que você faz de maneira repetida, você já parou para se perguntar por que você faz?
Você sabe aquela história do peixe? Não sei se você sabe a história do peixe, Elias? Do peixe tradicional lá? Um peixe com leite de coco, rapaz, maravilhoso. Tinha uma senhora que fazia esse peixe com leite de coco. Só que o peixe, rapaz, ele vinha sempre cortado. E a gente não entendia por que o peixe estava cortado no meio. Era um peixão assim grandão, mas ele vinha sempre cortado no meio. E todo mundo, e assim, aí depois ela passou para a filha, que passou para a neta, e todas faziam peixe cortado no meio. Mas ninguém parou para perguntar por que o peixe era cortado no meio. Eles acharam que aquilo era uma artimanha da cozinha que fazia o peixe ficar com aquele sabor maravilhoso. Não era nada disso. Na verdade, um dia resolveram perguntar para a velhinha lá, por que ela faz o peixe cortado no meio? Ela disse, porque no fogão que eu usava, o peixe, o tabuleiro, só cabia um tabuleiro pequeno. Ou no forno, né, que eu usava, só cabia um tabuleiro pequeno. E aí, o que eu tive que fazer? Cortar o peixe no meio para poder caber da maneira que estava e eu poder fazer o peixe para todo mundo. E aí, com o forno grandão, hoje em dia, não tinha mais necessidade, mas todo mundo ia lá e cortava o peixe no meio. Então, a gente está aqui todo inventando uma história, essa história nem é real, mas a ideia é, pense, pergunte, veja se faz fazendo, né? Entenda se aquilo que você está fazendo, por qual é o motivo. Olha por outro ângulo, se tem outra possibilidade, se de outra forma pode funcionar melhor, se não pode. Mas é isso, a ideia da inovação é quando a gente se permite, é quando a gente efetivamente se permite olhar por ângulos diferentes, quando a gente se permite ter visão lateral, ter visão diferente. Sabe uma brincadeira que eu gosto de fazer com a minha galera aqui? A gente faz isso, né? E meus filhos fazem isso hoje, e eles nem entendem por que estão fazendo. Às vezes a gente fala uma frase, um elogio, alguma coisa para alguém, e de repente a gente inverte a frase. Né? A comida está gostosa. Gostosa está a comida. Às vezes tem o mesmo sentido, mas às vezes não tem. Então, quando você inverte a posição, né? Então tem uma série de coisas que a gente pode treinar mentalmente, experimentar, que fazem com que a gente tenha um olhar inovador para qualquer coisa. Então, assim, eu estou dividindo com vocês algumas estratégias e algumas ideias que eu tenho a respeito de criatividade, de inovação, e que podem, num primeiro momento, não estar fazendo muito sentido. Quando vocês forem aplicar isso no dia a dia do negócio de vocês, da empresa de vocês, e vocês forem olhar assim, olha, por que você faz essa rotina? Por que é desse jeito? Por que você faz seu funcionário? Por que isso já não poderia estar escrito ou num painel, em algum lugar que você não precisasse falar? Então criar soluções onde aparentemente não tem soluções. Bom, eu acho que deu uma meia congelada aqui. Está indo e voltando. Está indo e voltando. Você quer comentar um pouquinho sobre o que eu falei? Eu quero. Posso? Rapidinho? Pode. Anotei algumas coisas interessantes aqui. Quando você fala da criatividade, né, da inovação, quando eu vou fazer treinamentos, assim, falo sobre esse tema, até peguei um livro aqui, ó, que eu acho, né, que acontece. Às vezes, por exemplo, nesse momento, eu vejo tantas pessoas tão envolvidas no negócio e acabam deixando de ver as oportunidades, não é isso? Então, assim, deixa de criar, deixa de inovar. E aí eu gosto de exemplificar com o livro. Então, por exemplo, o livro tem uma... ok. O livro tem um distanciamento normal. Tem um distanciamento normal para você ver. Então, quando você coloca muito próximo dos teus olhos, quando você coloca muito próximo, você passa a não ver mais, por melhor que você enxergue, com óculos ou sem óculos, se você colocar ele no teu nariz, você não vai conseguir ver nada. Porque você está muito envolvido no negócio. Isso, se você colocar ele deixa muito eu dar só uma interrompida em você aí. Tem uma coisa legal que você está falando. Né? Eu conheço duas pessoas, na verdade, dessa forma. Eu tive um aluno que fazia isso e a minha filha mais velha. Para a gente pensar um pouco que a realidade de cada um é diferente do outro, sabe, Elias? A Luana só consegue enxergar se ela botar a cara aqui, senão ela não enxerga, não. E esse meu aluno, a mesma coisa.
Eles têm lá tiveram algum tipo de deficiência que para eles só funciona dessa forma. Então, assim, para a maioria das pessoas funciona de outra, né? Mas é legal a gente ter essa percepção que o que cabe para um e a solução para um não é a mesma solução para o outro. Mas quando eu falo de ler próximo, é justamente que está tão envolvido, por exemplo, a sua filha ela vai estar tão envolvida aqui por causa da deficiência dela que ela não vai conseguir ver mais nada ao redor. Com certeza. Né? E aí deixa de ver as oportunidades que vão surgindo, porque está bem focado. E vai naquilo que você falou da visão lateral, né? Você deixa de ter uma visão mais ampla do negócio, porque você está até muitas vezes muito motivado com o negócio e você muitas vezes deixa passar a oportunidade, ou né, você deixa a oportunidade, você está eu quero isso, eu quero, e tem algumas outras coisas que podem ajudar e agregar nesse valor. Entendeu? Então essa aí minha colocação. A Luana colocou que consegue enxergar as oportunidades mesmo. A Luana, vocês escutaram a Júlia aí, eu acho, né? A Luana comentou que consegue enxergar as oportunidades mesmo assim. E assim, eu sei que isso é verdade, sabe? Porque assim, o que acontece? A Luana, a Júlia, que em casa as suas filhas, né, Elias, a gente viveu dessa forma, a gente viveu sendo criativo. Então, assim, elas participaram de um treinamento, as minhas duas participaram de um treinamento no Sebrae, tem uns anos atrás, para fazer serviço na rua para as pessoas, né? E aí colocaram elas para fazer algumas atividades dinâmicas e tal, e elas estavam sempre um passo adiante. Elas, mesmo com as deficiências que cada uma tinha, elas estavam um passo adiante, porque essa percepção do falar invertido, do olhar de outro lado, do pensar diferente, do fazer uma piada com uma coisa que aparentemente é uma coisa séria, ou fazer uma coisa séria de uma coisa que aparentemente é uma piada, ou seja, do olhar diferente, é algo que já está implícito. Então, assim, eu acredito, viu, Lu? Eu acredito não, filha, eu tenho certeza, porque eu te acompanho e sei da potência que você é, mesmo lendo, né, de pertinho aí, que você criou a sua maneira. E é disso que o Elias está falando. Mas para a maioria das pessoas, e eu entendo perfeitamente, Elias, se a gente se deixa perder a visão geral, a gente perde oportunidades. Né? Se a gente se fecha numa única possibilidade e não consegue enxergar outras possibilidades, são portas que a gente não está vendo que estão se abrindo. Né? E aí eu vou aproveitar teu gancho, voltar lá atrás, sobre essa coisa do olhar, da maneira da gente perceber. Às vezes a gente sofre tanto com aquilo, né, que a gente está segurando, a gente sofre tanto com uma perda, a gente sofre tanto porque o coronavírus está aí, porque a gente não tem como sair, que a gente não está vendo que tem oportunidades, que tem coisas acontecendo, que tem chance, que tem meio, que tem forma. Está envolvido, né? Está mergulhado no problema. Está mergulhado no problema. Eu te interrompi, segue aí um pouquinho, foi mal. Tudo bem, tranquilo. Alguém escreveu aqui, ó. Escreveram aqui, ó. Foi o Leonardo. Como inovar quando estamos mergulhados na operação da empresa? Eis o desafio. Principalmente quando a equipe é pequena e as demandas são grandes. Pô, muito legal, Leandro. Assim, é um momento que aí eu vou falar um pouco mais na frente, de realmente ser específico. Porque muitas vezes as coisas, tem tantas operações, né, pegando esse exemplo aqui do Leandro, tem tantas operações, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que aí a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu começo a ser mais específico, qual é a minha prioridade? Porque sempre tem uma prioridade. Mas tudo é prioridade. Não. Vamos colocar em grau de importância quais são as prioridades? E aí você começa a ser específico e começa a trabalhar em cima de cada um desse trabalho. Só para poder responder, tá, Márcio? Que ele acabou entrando aqui. Maravilha. Eu queria até falar algo sobre isso também. Tem Leandro, quando a gente está mergulhado numa situação, envolvido com um problema, e aí a Luana vai ficar zangada comigo, ela está aí assistindo, de novo. Mas ela me deixa.
Assim, a Luana, quando ela começa a resolver uma situação, meu amigo, ela só larga a situação quando ela resolve. E travou. É um negócio de louco. A bichinha agarra no troço e vai, trabalha. E tem hora que eu viro para ela e falo assim, ó, para. Ela fala, não posso parar. Para. E aí, Leandro, para você, o que o Elias falou de você procurar situações específicas, show de bola, mas assim, é necessário que você saia desse turbilhão que você está. Mesmo que seja 1 minuto, mesmo que seja 5 minutos, o seu tempo é você que sabe, mas você tem que ter um momento que você possa olhar de forma diferente da que você está olhando. Porque se você não tiver esse pequeno distanciamento, que seja de um tempo mínimo, de 15 minutos, de 10 minutos, sei lá, provavelmente a solução não vai chegar. Porque o problema está ali. Às vezes ele está numa posição que você não consegue enxergar. Simplesmente assim. Fácil assim. Né? Às vezes a gente se entrega tanto para resolver um problema e às vezes a gente se empenha tanto, ou até investe tanto, né? Tem a famosa história que o Cortella fala bastante sobre ela, né? Que é da fábrica de pasta de dentes, né? Que eu não sei se a galera aí sabe, mas aí vou pincelar rapidinho, que faz-se um grande investimento para resolver o problema, que as pastas de dente elas saíam com a caixinha vazia. E aí isso estava gerando prejuízo, né, porque saíram algumas caixinhas vazias na linha de produção. E aí eles fizeram um grande investimento, contrataram uma empresa caríssima, investiram milhões de reais e beleza, contrataram essa empresa, colocaram lá, investiram isso. E aí eles perceberam o seguinte, depois de 3 meses a caixinha começou a não sair mais vazia, problema resolvido. Então o investimento valeu a pena. E eles resolveram fazer uma festa para comemorar o problema resolvido. Chamaram todo o pessoal da produção e tal. E aí nesse dia, Eliane está aí, ela já ouviu essa história umas 10 vezes, né, Eliane? Aí nesse dia, estava todo mundo lá reunido, e aí o presidente perguntou, a presidente da empresa perguntou, o que vocês estão achando do novo equipamento e tal, não é maravilhoso, não é? E aí o cara o gerente de produção virou e falou assim, a gente não está usando o equipamento. Como assim a gente não está usando o equipamento? Não, a gente não está usando o equipamento. A gente, aliás, usou o equipamento só 2 dias. Só que esse equipamento ele consumia muita energia e o transformador nosso não aguentava, caía tudo, a gente parava a produção, às vezes uma quantidade de horas muito maior, o prejuízo era muito maior. E aí o seu Zé, aí chamou o seu Zé, chega aí. Seu Zé fez o seguinte, seu Zé botou um ventilador na linha de produção. E aí toda a caixa que passava vazia expulsava da linha de produção com o ventilador. Aquele ventilador que estava encostado, com a tomada quebrada, seu Zé foi lá e botou na linha de produção. Então, quando a gente está com um problema que a gente não consegue enxergar a solução, a gente tem que se afastar dele um pouquinho. Para poder olhar... É o tempo do cafezinho. Para poder olhar por outro ângulo. E é isso que a inovação faz, é você enxergar de outra forma, perceber outra maneira. Faz sentido para vocês? O que vocês acham? Conta para mim aí. Muito bom, Sé, muito bom, Márcio. E é justamente... Pode chamar de Cerbelo. Quando de guerra é Cerbelo. Tem jeito. E é muito legal isso, porque uma situação simples, mas que foi possível porque o gerente teve a oportunidade de ouvir o funcionário dele. Provavelmente foi na hora do cafezinho. Saiu para tomar um café, saiu para almoçar, saiu um pouco do foco, e aí alguém foi lá e conversou com ele. Então, é justamente isso, se afastar, né? Ter uma visão estratégica do negócio. Porque você fica tão mergulhado, a pessoa fica tão mergulhada que deixa de ver e acaba desesperando. E é o que está acontecendo hoje. Assim, muita gente está muito estressada porque não sabe o que vai fazer com a situação da doença. Tem algumas pessoas que estão assistindo aí, sabe, Elias, que são meus coaches, né? Que participaram do programa de coach para empresários que eu estou trabalhando já com algumas pessoas, né? Aliás, uma quantidade já significativa de pessoas. E o interessante é que eu sei que tem algumas pessoas aí, tem também alguns ex-alunos meus também, que viveram situações que hoje
estão fazendo uso de algumas coisas que eles enxergaram a partir das ferramentas e das técnicas que a gente usou. Quem quiser falar ou comentar aí se é verdade o que eu estou falando, pode falar, né? Criar uma revista, pensar numa revista eletrônica, pensar num curso online para ter renda passiva, um produto digital, né? E a gente começou a construir isso bem antes de chegar o coronavírus. E assim, essas pessoas se permitiram criar coisas que elas nunca tinham pensado criar antes. E é disso que a gente está falando. Mas tem que se permitir. E a única maneira da gente saber que vai dar certo ou que não vai dar certo é botando para fazer. Vai pequenininho, vai consertando. Tem duas coisas que eu vejo que são legais, né? Uma, eu falei até ontem. A Carla falou aí que a gente precisa do cafezinho produtivo. É isso aí, é verdade. Então, uma coisa que eu falei ontem, assim, que é se preparar, né, cara? Esse é o momento da preparação. Mas para se preparar, como os teus alunos, né, teus coaches se propuseram, foi interessante que eles sentiram confiança e a necessidade de alguém para guiá-los, né? Que é o nosso trabalho, né? Tem muita gente que não se dá, acha que isso não é importante, que não é válido, que não é o momento, que é um investimento muito alto. E esse é o nosso trabalho, que é justamente fazer com que as pessoas visualizem as oportunidades, né? Usem a criatividade, usem as ferramentas que já têm, né? E que muitas vezes não conseguem colocar em prática. Então, a sua colocação é realmente muito, muito boa para esse momento. Eu estou te vendo bem. É o meu? Bom, galera, é a minha? Deixa eu perguntar, vocês estão conseguindo me ver ou ouvir o Elias agora? Não? Valeu, Matheus. Não. Então, assim, quem está conseguindo me ouvir e ouvir o Elias, dá um positivo aí. Mônica, ok. Aqui falhou. Patrícia, sim, tá vendo? Maravilha, maravilha. Então segue aí. Desculpa, eu te interrompi, mas é porque, para mim, aqui a tua fala estava um pouquinho pausada, mas agora eu acho que foi. Vamos lá. Foi agora, legal? Então tá bom. Então, assim, vejo que esse é o momento, né, de dar essa oportunidade que a gente está dando pelo nosso conhecimento, pela nossa sabedoria, e ajudar as pessoas, aquelas que realmente estão a fim de sair, né, dessa turbulência que estão, está muito ruim, está focado na televisão, só assistindo essa briga que está nos dois lados e não sabe qual decisão que vai tomar. E o ideal é que esteja aqui, né, com a gente, ouvindo, abrindo a mente, aproveitando as oportunidades, até porque a gente aprende também, né? A gente passa nossos conhecimentos e a gente aprende também. É bem legal. Deixa eu só contar uma coisa para eles, Elias. Fala assim, aí. Eu e o Elias, a gente se ajuda, né? O Elias é o meu coach, eu sou o coach do Elias. A gente faz o que a gente chama de mente mestra, né? A gente senta e um ajuda o outro. E é por isso que a gente está aqui hoje, porque nós estabelecemos uma parceria nesse sentido. Então, assim, é muito importante que a gente tenha pessoas para nos ajudar, mesmo que a nossa profissão seja ajudar pessoas. E, assim, eu tive que falar sobre isso porque eu não sabia disso e eu não admitia isso. E esse cara que está aí, Elias Lima, foi esse cara que virou para mim e falou: Márcio, você também precisa de ajuda, cara. E é verdade, eu também preciso de ajuda. E assim, e vocês, e a galera, e os meus coaches, e todo mundo, assim, reconhecer que precisa de ajuda. Mas perceber o seguinte, quando você está se permitindo ser ajudado, você também está ajudando, né? Você também está me ajudando, porque você está fazendo eu me mexer, você está fazendo eu buscar ideias novas, ferramentas novas, técnicas novas, investir em treinamento. Né, Elisa? A gente quase não faz isso, né? A gente não gasta dinheiro com treinamento. Né? Conta aí. A gente assim, o Elias e eu, a gente descobriu o seguinte, cara. Para poder ajudar pessoas, eu preciso primeiro me ajudar, não é isso, Elias? Isso aí, perfeito.
Se eu quiser ajudar outra pessoa, eu tenho que investir em mim primeiro. Eu tenho que gastar comigo. Eu tenho que me valorizar. Eu tenho que ter acesso a coisas que outras pessoas não têm para poder entregar para os outros. Né? Então, assim, é disso que a gente está falando. É se permitir. Se permitir ser ajudado. E, assim, quando a gente está falando aqui, o Elias, né, eu sei a maneira que ele trabalha. Então, o Elias não vai chegar e dar uma solução, você tem que fazer isso desse jeito. Não, ele vai ver com você qual é a melhor maneira. Ele vai te entregar uma ferramenta, uma técnica, uma planilha, um esquema, alguma coisa, para que você faça do seu jeito. Né? Quem já me conhece aí sabe que a minha forma de fazer, a minha escola é quase que a mesma. Mas é isso. Então, são formas que a gente tem, e é necessário que a gente em algum momento peça ajuda. Elias, você quer falar mais alguma coisa? Eu ainda tinha aqui no meu roteiro mais algumas coisinhas. Eu tenho aqui, já falei de inovação um pouquinho, e aí tem a questão dos problemas, né? Transformar problemas e crises através da visão lateral em oportunidades. Você quer começar falando um pouquinho disso ou vou eu? Não, vai. Tem uns 20 minutos ainda, né? É uma hora de live? Acho que sim. Então, eu brinco com a galera, o pessoal que já me conhece sabe, eu brinco muito que eu sou um caçador de problemas. Né? Normalmente, quando eu começo uma palestra em algum lugar, eu sempre pergunto, né, entre outras coisas, dependendo do tema da palestra, mas uma das coisas que eu pergunto e aí, quantos de vocês aqui, e a gente tem o nosso esquema, né, ele levanta a mão assim, né, quantos de vocês aqui gosta de problema? Normalmente eu fico com a mão levantada sozinha, assim, pendurada lá, né? Porque eu gosto de problema. Mas eu não gosto de problema para fazer barraco, não. Eu gosto de problema porque cada problema que existe, se eu encontro a solução, eu tenho um negócio na mão. Eu tenho uma oportunidade na mão. Se eu descubro como ajudar pessoas a resolver alguma coisa, eu tenho um negócio na mão. Então, e eu costumo brincar isso também. Uma empresa existe para ajudar pessoas. Se ela não ajuda pessoas, um negócio existe, um vendedor existe para ajudar pessoas. Se ele não ajuda pessoas, o negócio dele vai ao fracasso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que um negócio, para existir, ele tem que solucionar alguma coisa para alguém. Ele tem que atender a necessidade de alguém, ele tem que fazer a diferença para alguém. E até aí a gente precisa ser criativo e pensar diferente. E agora, nesse momento de crise, nesse momento em que a gente está vivendo no isolamento, né? O que a gente pode fazer? O que eu sei fazer? O que a minha habilidade me permite? Será que a minha profissão ou a minha capacidade técnica me permite escrever artigos eletrônicos e ter alguma receita com isso? Será que me permite escrever uma revista eletrônica? Será que me permite fazer lives e ganhar, talvez, durante esse período, a visibilidade que eu preciso para, dali a pouco, eu poder atender as pessoas? Eu tenho, não sei se a Simone está aí, eu acho que não, mas é uma psicóloga que faz parte de um dos grupos de negócios que eu participo, e a Simone correu atrás, foi no órgão regulador dela, né, e conseguiu a condição de fazer o atendimento online. Vários advogados estão se mexendo para pelo menos fazer uma parte do atendimento online, fazer o contrato de maneira... Hoje a gente tem certificado digital, tem uma série de possibilidades que a gente pode usar, tem uma série de coisas que a gente pode usar. Agora tem que se permitir fazer diferente do que fazia antes. E para isso tem que se permitir e tem que agir. Né? E aí eu acho que o Elias nos ajuda bastante. Como que eu ajo? Né? Como que eu faço? O que eu faço? Crio uma lista? Vai você, Elias. Como fazer, né? Caramba, e aí agora o Cerbela deu um monte de ideias aí bacanas. E como é que eu coloco em prática? Essa que é a jogada. Do Harry Potter. Essa é a jogada. Mas fica maneiro. Fica maneiro. A Maria fica mais jovem, inclusive. Inclusive é o seguinte, o que acontece? O Cerbela falou sobre resolver problemas, né? E eu demorei um pouco a entender qual era o problema que eu queria solucionar. Mas, assim, primeiro
eu comecei a falar de propósito, né? Então, eu tinha uma dificuldade, eu tinha descoberto a minha missão lá atrás, em 2006 aproximadamente. Eu coloco isso até no meu livro, que eu vou estar lançando agora, né, no segundo semestre. E eu falo sobre isso porque eu demorei alguns anos, mesmo depois de entender a minha missão, o meu propósito, que é até bem nobre, eu até falo nas minhas palestras, né? A minha missão é ajudar as pessoas a se desenvolverem pessoalmente, profissionalmente e em família. Só que, como é que eu ia fazer isso especificamente? Porque é nobre, mas olha o quanto é abrangente. E aí, rapaz, eu comecei a pecar por causa disso. E aí eu não estava conseguindo dar meus resultados, justamente por quê? Porque eu estava de uma forma muito ampla, entendendo o meu significado. Quando eu comecei a ser mais específico, e por isso eu até falei com o Leandro, eu comecei a acalmar e a direcionar a minha mente. Porque nós, como empreendedores, né, a gente vê tudo como oportunidade, não é isso? Isabela? A gente vê oportunidade, tá falando com um, tá falando com o outro, vai daqui, vai dali, tudo é oportunidade. Só que... E o problema, ou o desafio, ele é uma oportunidade, uma coisa que a gente fala muito, né? E as pessoas que são coach ou que já ouviram, que participaram de alguma sessão de coach de alguma forma, já ouviram falar sobre isso que eu vou falar aqui agora, que o Elias também conhece bem, que é um pouquinho de programação neurolinguística, e quando a gente troca a palavra difícil pela palavra desafio, as coisas mudam. Né? Quando eu troco o difícil o que é? O difícil é uma barreira, é um obstáculo, é algo que eu não consigo ultrapassar. Mas o desafio, o que é? Desafio. Quem aí não gosta de desafio? Aliás, quantos de vocês aí gostam de desafio? Fala para mim. Quantos de vocês aí gostam de desafio? Desafio, pessoal. Quando a gente fala essa palavra, a gente transformou o que era uma barreira, o que era um muro, o que era um obstáculo, num trampolim. Isso acontece muito quando é criança, né? Que a gente lembra, assim, eu duvido que você vai fazer isso. Aí você, opa, não, eu vou lá e faço. Aí que você ia lá fazer, eu duvido. E normalmente era pro mal, né? Esse duvido aí, era pra gente dar um soco no outro, era um negócio desse. Mas se a gente ia lá e fazia. Então, assim, ia lá e fazia. E você pegando esse exemplo, né, assim, do desafio, quando a pessoa faz um desafio, ela está sendo específica. Eu duvido que você faça isso. Eu te desafio a fazer aquilo. Então, você vai por quê? Porque está direcionado. E, normalmente, dentro dos nossos negócios, como surgem várias oportunidades, só retornando, vão surgindo várias oportunidades, e a gente acha que tudo aquilo ali realmente são boas oportunidades, e vão trazer o retorno que a gente quer. Então você está direcionado, e aí eu aprendi bastante no livro Essencialismo, é bem legal, quem não leu, eu indico, né? O Essencialismo, porque ele fala para dar foco em uma única coisa, fazer uma coisa de cada vez. Porque quando você se determina a escrever o que você quer, você criou um objetivo, deu clareza nele, que provavelmente vai estar ligado ao seu propósito, isso vai te dar mais motivação ainda, vai fazer com que você caminhe por uma determinada direção. Só que conforme você for caminhando, você vai ver o seguinte, o T. Harv Eker, no livro, né, O Segredo da Mente Milionária, ele fala que foi no período que ele menos ganhou dinheiro, foi quando ele tinha mais representados para vender. Ele vendia um produto, aí ele começou a andar, começou a vender, ganhar dinheiro, e daqui a pouco o cara falou assim, pô, cara, por que você não vende isso aqui também, que você, lá naquela região? Aí ele foi lá e começou a vender. Daqui a pouco ele estava vendendo 5 produtos e não estava dando resultado em nenhum. E isso acontece, tudo é oportunidade, tudo dá para ganhar muito dinheiro, mas você está fazendo 5 coisas. Então é importante fazer uma coisa de cada vez. Aí alguém vai me perguntar assim, Elias, pô, mas assim, um cara que é multimilionário, o cara tem um monte de empresas, ele não tem uma empresa só, ele faz várias coisas. Legal, bacana, mas ele primeiro deu resultado em uma. Ele focou e deu resultado em uma. Montou uma estrutura, se organizou, aí começou a ver as outras oportunidades. E aí começa a dar resultado nas outras. Fala aí. Tem uma contribuição da Carla aí que eu queria fazer um destaque, né, da Carla Lima.
Ela fala assim, fazer lista de ideias para não se perder, compartilhar com amigos que têm os mesmos interesses ou profissões afins e tal. Bem legal, Carla. Eu gostei. Tem aí pessoas, a Carla também falando de usar ferramentas para auxiliar, tem outras pessoas falando aí que já usam, o Leandro está falando que está fazendo os desafios com o filho. Pô, bem bacana. A participação de vocês, inclusive. E essa história de compartilhar a lista do que fazer, né, ou das prioridades, dividir com alguém que faz atividade afim, mas eu vou mais além. Em alguns casos, o simples fato de você compartilhar com alguém o seu desafio, né, eu estou pegando a fala da Carla e dando uma adaptada, pode fazer você alcançar o objetivo. Né? Quem me conhece sabe que em 2017 eu fui convidado por um primo para fazer uma subida num monte lá chamado Peito do Pombo, né? Pico do Peito do Pombo, lá em Macaé de Cima. E aí eu falei, cara, eu tava com o joelho bichado, eu tava fazendo fisioterapia, sou hipertenso, gordo pra caramba. E eu falei, aí ele falou, pô, dá pra ir, você acha? Eu falei, pô, vamos, mas vai ser legal. Eu falei, cara, eu vou. Aí eu fui começar a pesquisar, aí eu vi que eram 1.000 e tantos metros, 1.800 metros. Eu falei, opa. Eu vi que eram 4, 5 horas de caminhada. Eu falei, opa. Eu falei, cara, mas eu vou nessa desgraça. O que eu fiz? Eu primeiro me determinei e respondi que eu ia. E aí eu divulguei em vários grupos do WhatsApp de amigos que eu ia. Divulguei no Facebook que eu ia. E eu vou, gordinho, desse jeito. Postei minha foto e tal. Vou subir o Peito do Pombo. E aí eu fiz uma outra coisa ainda mais violenta. Eu convidei meu filho para ir comigo. E aí, meu irmão, eu tinha que subir aquela desgraça. Vocês estão entendendo? Eu tinha que subir. Eu não tinha mais jeito. Eu não podia estar mentindo para aquela quantidade de pessoas, eu não podia estar mentindo para o meu filho. Na verdade, o que eu queria quando eu convidei meu filho era para que ele vivesse aquela experiência, né? Vivesse aquela jornada comigo. Ele até hoje não entendeu muito bem para que a gente subiu aquela desgraça. Sofreu pra caramba. Mas foi a jornada, foi estar com ele ali. Foi a gente estar sofrendo junto. Aí a gente vira pro guia e pergunta assim, e aí, tá chegando? O desgraçado sempre fala assim, tá chegando. Aí, pô, você pergunta daqui a 1 hora, o cara fala, e agora, tá chegando? O cara, tá chegando. É a maior mentira que eu já vi na minha vida, né? Eu tava quase morrendo, rapaz, pifou um joelho, pifou o outro joelho. E aí quando chegou lá no finalzinho mesmo, já eram quase 4 e pouca da manhã, ainda não tinha despontado o sol, o objetivo era, a gente saiu meia-noite, o objetivo era ver o sol nascer, né? E aí, chegou lá, num dado momento, eu virei e falei pro cara, leva o pessoal, virei pro guia, os 2 joelhos pifaram, tive câimbra nos 2 joelhos, a dor era muito grande. E aí o cara virou para mim e falou assim, meu irmão, falta pouco. Eu falei, tá de sacanagem. Desculpa, pessoal, mas tá de sacanagem, né? Porra, tá falando isso há 4 horas atrás. Ele, não, cara, olha ali, tá vendo aquela pedra ali? Você chegou, é só você puxar aquela corda ali, você tá ali. Aí eu falei, pô, beleza. Aí, cara, o ânimo renovou e eu cheguei lá em cima, tem depois um vídeo que eu vou dividir com vocês, né? Que fala sobre isso, e eu brinco lá em cima, eu falo, um dos termos que a gente aprendeu num dos treinamentos que eu e Elias participamos, né, que eu chego lá em cima e eu grito, arro, né? Porque realmente aquilo foi uma grande vitória para mim. Pô, na página da minha empresa, emex.com.br, algumas das chamadas até hoje é a visão do Peito do Pombo. Quem quiser ir dar uma olhada lá vai ver, o Márcio Cerbela lá de braço aberto lá, gritando lá em cima, né? Tem um vídeo lá de eu gritando arro, e aí tem sempre um palhaço, né, Elias? Só para dar uma divertida na galera. Eu gritando lá, todo feliz, aí eu, arro, aí o cara, feijão. Acabou com a minha concentração. Mas enfim, só para a gente terminar essa história, né, quando eu cheguei lá em cima, cara, eu estava com tanta disposição, eu comecei a fazer Tai Chi Chuan lá em cima, né, aquele que a gente aprendeu lá, e aí comecei a fazer Tai Chi Chuan lá em cima da pedra, o pessoal não entendendo nada, todo mundo caindo apagado, e o gordinho aqui fazendo Tai Chi Chuan, feliz da vida, batendo foto.
Cara, mas é porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu estava me desafiando. E desafio leva a gente longe. E o desafio agora, gente, é você se reinventar. É você encontrar saída. Não ficar esperando o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, seja lá quem for. Deixa eu só fazer um comentário aqui, rapidinho. Baseado na tua história, o que é legal que eu vejo, né, assim, motivação. A tua primeira motivação, tá me ouvindo? Tô. A tua primeira motivação foi a tua palavra, ok? Você deu a sua palavra. E a segunda, você reafirmou a sua palavra quando você convidou o seu filho, ok? Então, assim, isso é um motivador. Sabe por quê? Porque isso está ligado a um valor muito forte na tua vida, que eu conheço você, que é a tua família. Então, assim, os valores e as crenças, elas são um dos maiores motivadores, assim como também desmotivadores. E o legal disso tudo é porque trabalhar crenças e valores, os valores dá até para trabalhar ele nos exercícios que a gente está acostumado a fazer. Só que quando a gente fala de crenças sozinho, é muito difícil. É muito desafiador, né? Por quê? Porque tá muito enraizado. Né? As crenças estão enraizadas num período em que a gente não tem muita consciência, que a gente não lembra. Se a gente for lembrar lá do período, fala de programação neurolinguística, de 0 até os 7, 8 anos, praticamente você só vai lembrar de algumas coisas que foram muito boas ou foram muito ruins. Mas assim, durante esse período foi o período que a gente gravou as nossas crenças e os nossos valores. Então, quando a gente se desafia, principalmente num valor que é muito forte pra gente, aí, cara, ninguém segura. Quando a gente fala, e é a mesma coisa, quando a gente vai numa situação que a gente, por exemplo, você quer ganhar muito dinheiro, mas que aquilo vai, em alguma forma, confrontar com algum valor ou com alguma crença, você vai ficar no meio do caminho. Entende? Então, assim, e trabalhar esse desafio nesse momento, trabalhar as crenças e os valores, né, se você não é uma pessoa que até falar logo no início, né? Se você é uma pessoa que tem pouca criatividade, lembrando do que o Sebela estava falando, você é muito metódica, acaba tendo dificuldade de acreditar em algo diferente. Porque o que aparece para nós hoje é um presidente falando um monte de besteira e a mídia batendo de um outro lado falando um monte de besteira. E aí você fala assim, qual é o resultado que você acha? Ou se veiculam, ou não acham que é besteira e outras acham que é. E aí você perde tempo brigando com o outro porque isso é besteira ou aquilo não é besteira. E você não cuida de você, meu irmão. Você não cuida de fazer a diferença. Você não cuida de ajudar quem precisa. Você não cuida de se ajudar. Você não cuida de você. Você não encontra oportunidade nova porque você está segurando a bendita caixinha ali. Né? Está segurando a bendita caixinha do problema. Você está segurando ele na mão e está começando a ficar dormente, cara. Está começando a ficar dormente. Márcio, desculpa, eu tive que te cortar, mas é porque é o seguinte, cara, o cara está sem clareza de objetivos. Entendeu? Porque, assim, está tão complexo o negócio que ele começa a ficar sem clareza do que quer, qual é o objetivo que vai fazer, e aí acaba não fazendo nada. Aí acaba entrando na seara, né, de que está tudo a mesma coisa. Então é o seguinte, determina uma determinada coisa para fazer. Então, assim, eu vou procurar ler, eu vou procurar fazer atividade física, eu vou procurar... eu postei um artigo, né, no LinkedIn justamente o seguinte... Divulga a gente depois aí, coloca nos comentários, Elias, o endereço do artigo. Bem bacana, pode continuar aí. Só que a gente só tem 2 minutinhos, Elias. Se você puder fechar aí, fazer um... A gente tem 2 minutinhos. Pessoal, aguenta a gente mais 5 minutos? O que vocês acham aí?